Olá, que bom estar aqui com vocês novamente no Prevcast, o podcast da Previna. E hoje damos continuidade ao tema da importância dos primeiros cuidados na infância, abordando e nos aprofundando no tema desenvolvimento de habilidades. E para tratar desse assunto tão relevante, a gente tem aqui duas pessoas que eu admiro demais. Doutora Lourdes Cogo, que vocês já conhecem, que estavam conosco no podcast anterior, e a doutora Paola. Doutora Lourdes é pediatra, foi professora de medicina da PUC de Campinas e é pediatra na Previna. Bem-vinda, doutora Lourdes. Muito obrigada. E a gente tem aqui também a doutora Paola Alberton. A doutora Paola é médica pediatra formada pela Unicamp, com residência médica em pediatria e área de atuação em alergia e imunologia pediátrica. E ela tem pós-graduação em nutrição infantil pela Boston University em 2020, né, que você esteve lá. Doutora Paola, seja bem-vinda. Bom, para começar, doutora Lourdes, a gente vai voltar um pouquinho no que nós conversamos no episódio passado, lembrar quais são esses pilares tão importantes para o desenvolvimento infantil, nesses cuidados na primeira infância, e aí vou convidar para que vocês duas conversem com a gente e ajudem aí a trazer informações tão importantes para o nosso público, para os nossos ouvintes, para a gente dar dicas e que possam contribuir no dia a dia das famílias com as crianças. Doutora Lourdes, vamos lá. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Realmente, como a gente já conversou, a gente tem que cuidar das nossas crianças desde a época da concepção. E a aquisição das habilidades realmente faz parte dos pilares mais importantes para esse desenvolvimento de um indivíduo íntegro, um indivíduo física e emocionalmente saudável. Não é? Além de cuidar da saúde mental e da saúde física, a aquisição dessas habilidades é extremamente importante para o indivíduo. Então, esses seriam os 3 pilares iniciais. E aí, hoje a gente vai se aprofundar nesse desenvolvimento de habilidades, que é um tema cheio de mitos, pelo que a gente estava conversando, e cheio de curiosidades também, e a gente tem muita dica importante para trazer. A gente estava batendo um papo sobre isso, e eu vou convidar você também, doutora Paola, para falar um pouquinho dessa questão do desenvolvimento de habilidades, dessa importância e desses mitos. A gente vai passear aí ao longo do nosso podcast sobre esse tema. Muito obrigada, Alda, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Esse tema é tão importante que até mesmo naquele contexto de pandemia, né, 2020, que foi todo bem turbulento, a Organização Mundial de Saúde soltou um guideline de orientações de como proceder para a melhor promoção do desenvolvimento e do crescimento da criança nos primeiros 1000 dias. E um desses pilares era justamente isso, a aquisição de habilidades, né? Quando a gente lê em inglês o documento, você fica lá, learning skills, mas você fica na dúvida, mas isso quer dizer uma escolarização precoce? Na verdade, não. Ele quer muito dizer sobre a questão da gente conseguir capacitar uma rede de apoio para dar esse suporte às famílias, para você promover a estimulação da criança, né? Porque mesmo a questão do desenvolvimento nos primeiros meses de vida, culturalmente nós temos muitos mitos, nós temos muita questão do tipo de, o bebê é molinho assim, pode ficar tranquilo, com o tempo vai melhorar, com o tempo vai ficar mais firme, com o tempo isso, com o tempo e aquilo. E hoje a gente sabe que não, que a gente precisa estimular essa criança, a gente precisa dar para ela as ferramentas necessárias para ter um desenvolvimento ótimo, né? Que é o melhor que ela poderia ter com as condições que a gente oferece para ela. Então, assim, é o brincar, é o conversar com a criança, é o 0 telas, que a gente fala tanto na pediatria, né? 0 telas até 2 anos. Aí as famílias falam, mas isso é impossível, como eu vou deixar meu filho sem uma tela? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A rede de apoio, a questão a presença da figura da avó, né? Que hoje as avós das crianças muitas vezes já estavam inseridas no mercado de trabalho, então já não tiveram o aprendizado com as mães delas de como ser uma avó. Então são avós que
trazem culturalmente aquele medo de não pode pegar friagem, não pode pôr no chão, não pode bater a cabeça. Não, mas como que você vai colocar ele no chão? Que eram as verdades no tempo As delas. verdades no tempo delas. Até lembrando da época da graduação, a gente não tinha essa informação de que a gente precisava fazer o tummy time, que é o de deixar de barriguinha no chão o mais precoce possível. Antigamente, na época da faculdade, a gente falava assim, com 3 meses tá bom, né? Já tá firmando a cabeça. E hoje não, a gente fala 15 dias no chão. 15 dias a gente já deve colocar o bebê de barriguinha para baixo. De barriguinha para baixo. Obviamente, não é para deixar horas lá, é o quanto a criança aguenta em ambiente supervisionado, não é para pôr no chão duro, coitado, no cimento, mas estender uma mantinha. Porque quando você fala o tummy time, colocar a criança de barriga para baixo em uma superfície, a maioria das famílias acaba pondo na cama, no colchão, que é um local perigoso, ali oferece risco de queda, não tem não tem a segurança, a textura do colchão não, é muito molinho, a criança não consegue erguer o pescocinho de maneira adequada. E o tummy time, que é colocar esse bebê de barriguinha para baixo desde novinho, isso ajuda na parte muscular? É isso? Ou qual é o benefício realmente do tummy time? Você tem um fortalecimento da musculatura do pescoço, né, da musculatura cervical, mas o fundamental, tem gente que fala, o tummy time eu deixo lá de barriga para baixo e vou fazer outra coisa. Não, é um dos momentos que você tem que pegar essa família e falar, brinque com a criança, dê atenção para a criança, mesmo que sejam 5 minutinhos. Eu acho que aí também é conversar, cantar, né? Eu acho que isso tudo faz parte dessa questão do desenvolvimento nos primeiros dias, né? Como você colocou. Então, fazer esses exercícios, entre aspas, isso é importantíssimo desde pequenininho. Não é? E, ao mesmo tempo, a mãe conversando com a criança, olhando para a criança, estimulando, pegando na mãozinha, cantando. Então, isso nos primeiros dias, que a criança ainda não participa efetivamente, né? Mas a mãe ou a família tem que estar participando com essa criança. Não é como você falou, simplesmente deixar lá e a criança se vira, né? Não, tem que ter a participação do adulto. E isso vai desenvolver, quando vocês falaram de cantar, brincar, a gente está desenvolvendo todos os sentidos, na verdade, habilidades diversas na criança, é isso? Sim, você está estimulando até a criança escuta, ela ouve a voz dos pais, ela vai criando um vínculo com esses cuidadores, né? E nisso a gente também pode resgatar partes culturais, né? Por exemplo, tem família que tem músicas típicas de determinada região, famílias que vieram de outros países. Muitos falam assim, mas eu posso cantar do meu filho na língua dos meus avós? Sim, eu preciso desse afeto, eu preciso de toda essa atenção para que essa criança se sinta amada, e aí eu otimizo esse desenvolvimento. E eu vou fazer uma pergunta, e quando a gente fala em desenvolvimento de habilidades do bebezinho, então a gente está falando desses primeiros 1000 dias, provavelmente. Tá, e hoje em dia esses bebês vão muito cedo para as creches. Existe alguma orientação, alguma dica para a mãe que também vai deixar essas crianças já nos berçários, ainda novinhos? Quando você deixa a criança muito novinha no berçário, o ideal é óbvio, você não vai procurar um currículo maravilhoso para um bebê. Mas você tem que saber se nessa escola essa criança está sendo adequadamente cuidada, estimulada, ou se ela está sendo deixada numa cadeirinha. E chegou em casa, pegar essa criança e ter o seu tempo de qualidade com ela, né? Então, você passou o dia inteiro trabalhando, você chega em casa, deixa já no fim de semana comida no congelador, pega seu filho, vai brincar, vai passear, vai curtir essa criança. Isso tanto do pequenininho, geralmente as creches aceitam a partir dos 4, 5 meses, né? E dos grandes também. E a gente pode já sentir os reflexos quando a gente desenvolve, quando a gente compara um bebê que é estimulado para que desenvolva suas habilidades e um bebê não estimulado, a gente já percebe a diferença do efeito, da consequência da gente ter esse trabalho de qualidade, de estimular os sentidos da criança. Existe algum estudo para isso, algum dado? O que a gente tem hoje são muitos os dados da pandemia, né? Porque foi um período em que as famílias ficaram em casa, mas as mães ficaram em home office.
E os pais também. Então, várias crianças que ficaram com o telebabá. Né? Ligava a televisão e ficava ali aos cuidados da TV, enquanto pai e mãe estavam trabalhando. Então, o que a gente teve muito agora nesse período de pandemia foi atraso de fala, atraso de desenvolvimento, crianças que demoraram um pouco mais para atingir os marcos do desenvolvimento, porque quando você não tem a estimulação, algumas crianças podem até atingir aquele marco do desenvolvimento esperado, mas ela vai atingir já naquela idade limítrofe, quando a gente já está começando a ficar com medo de algum atraso de desenvolvimento mesmo. Mas isso ficou muito, muito, muito chocante, foi na fala. Né? Na fala, principalmente na fala e no desenvolvimento motor. Então, às vezes, a criança atrasa um pouco mais para começar a andar, para ficar em pé. Não é? Eu acho importante também lembrar que cada indivíduo, cada criança é uma criança diferente da outra. Então, às vezes, tem uma criança, por exemplo, que com 6 meses já sente. Então, a gente tem que respeitar um pouco a evolução individual. Tem que estimular. Isso é fato pacífico, né? Mas, às vezes, tem crianças, ou por uma questão genética ou ambiental, ela tem um tempo de maturação um pouquinho diferente. Então, isso para não assustar as mães, as famílias. Olha, o filho do meu vizinho tem 6 meses e já está engatinhando, e o meu não está engatinhando ainda. Né? Então, estimular a criança, mas também respeitar a individualidade. Não pode atrasar muito, como a Paola colocou, mas isso tem que estar sempre sendo vigiado pela família e pelo pediatra. E quando é o sinal de alerta que a gente pode perceber que é hora de procurar um pediatra em relação, provavelmente, a família, o que a gente recomenda sempre é procurar o pediatra, fazer consultas mensais. Então, o pediatra está preparado para se atentar a esses atrasos de desenvolvimento. Não é um dado isolado, não é uma coisa pontual. É uma série um conjunto de coisas, né? Que a gente vê através da história da criança, da história da família. Você tem que perguntar sobre os cuidados de quem fica, se essa pessoa está estimulando, qual que é a forma de estímulo. Né? E aí você vai avaliar a criança e aí você pode sentir se existe simplesmente um atraso por falta de estímulo ou se tem alguma coisa a mais. Até por isso que é importante procurar o que a gente fala, o pediatra para chamar de seu. Isso. Né? Não ficar pingando de pediatra em pediatra. Para poder ter um acompanhamento do histórico da criança. Porque, assim, o pediatra é aquele que vai conhecer a família inteira. A gente conhece pai, mãe, se é separado, se não é, se mora junto, se nunca casou, como que é a situação desses pais em relação à criança, se fica com babá, se a avó mora perto, se a avó não mora perto, se tem cachorro, papagaio e periquito. Então, com tudo isso, a gente consegue também saber mais ou menos assim, não, dá para eu esperar o próximo mês para ver se ele vai atingir esse marco. Não posso esperar. Então, o ideal é que a gente faça o acompanhamento dessa criança do início até a fase adulta. E, claro que a gente sabe que tem situações que a gente acaba precisando trocar de profissional, né? A gente não teve aquele vínculo, aquela empatia no primeiro pediatra que vai. O pediatra sai de licença, né? Então, muita gente precisa fazer a troca de profissional, mas o ideal é que fique no mesmo, para que a gente consiga ter um acompanhamento e saber até o que a gente vai esperar no mês que vem. Falando um pouquinho de mitos também, a gente falou agora, um mito foi o tempo de barriguinha para baixo, o tummy time, que muitas mães achavam que isso não podia acontecer tão novo. E tem alguma outra coisa que a gente também pudesse falar também, de derrubar crenças falsas? Como a mãe pode se atualizar sobre isso? É com o pediatra, né? Exatamente, com um pediatra bem atualizado, essa família vai estar bem amparada e sempre com as melhores orientações, né? Um dos mitos muito comuns que chegam é assim, doutor, ele está sentando, mas ele pode sentar? Não, ele começou a sentar, mas a minha mãe falou que não pode, então ele senta, a gente derruba ele.
Alimentação também deve alime- ter um monte de mitos. Oi? Alimentação também Sim, deve não, ter um... isso, Nossa, tem. isso é um capítulo, né? Uma outra coisa, você fala para a mãe estimular a criança a ficar em pezinho enquanto é bebê, 3, 4 meses. Ah, não, mas já pode, não vai ficar com a perna torta, né? Não, não vai ficar com a perna torta, só porque você segura o bebê para ele firmar as perninhas no chão. Né? Não vai ficar com a perna torta. Então, pode, porque a criança não fica sozinha em pé, não tem essa capacidade. Né? Uma outra coisa que a gente estava conversando, né? Não pode, se coloca no chão. Mas está frio, é piso frio, não posso colocar no chão. Coloca descalço no chão. Não, não pode colocar descalço. Tem que colocar um Não, sapatinho. o sapato é a pedra no nosso sapato. Porque tá começando a andar, o pé tá chato, doutora. Uhum. Mas esse pé tá chato. Não tem que pôr uma botinha? Não, é andar descalço, porque daí vai formando o arco aos poucos. Ah, mas tá frio. Tá frio. Aí você coloca uma meia, coloca a meia, eu falo, mas vai cair. Aí então, e aquela meia antiderrapante? Aí ela gruda. Então, a criança tem que ter liberdade para poder se movimentar, para ela aprender a ter equilíbrio. Então, não tem que ter nada no pé e tem que ficar descalça. Para sentir Para realmente, para ter sentir, esse para contato. desenvolver a sensibilidade. Então, a criança tem que desenvolver todos os seus sentidos, inclusive a sensibilidade. E levar em terrenos diferentes. Isso, tem que saber o que é um tapete. Pisar na areia, pisar na grama, Isso. pisar no molhado. Não, pisar no molhado também Aí é outra crime. coisa. É É crime. crime. Tomar chuva. Tomar chuva. Eu brincava tanto na chuva quando era criança. Não, eu assim, Banho de mangueira, né? Ainda bem que eu não sabia o que era leptospirose, porque eu brincava na enxurrada. Nada melhor que você ser ignorante algumas vezes. Mas é super importante a criança entender o que é a chuva, a água, e a criança adora brincar na água. A grama, a areia, o tapete, o piso frio, enfim, ela tem que desenvolver a sua sensibilidade. Senão tem criança, muitas vezes, que vai na praia e não consegue ficar na areia, porque nunca andou e tem arrepio de ficar na areia. Então, a criança tem que ser exposta a tudo. Ela está para aprender o que é o mundo. Ela não sabe ainda. E cabe a nós ensinarmos isso. E trabalhar para o mundo ser cada vez melhor, para que esse exatamente. contato seja positivo, né? Uhum. E agora eu tenho algumas curiosidades aqui também. Eu estou pensando em mitos sobre alimentação. Ah, vamos. Também deve ter como vocês falaram, é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Então, acho que O tem maior algumas medo, eu dicas. acho, é o engasgo. Né? Então, quando você vai falar de alimentação, ainda tem muita família que chega, eu explico, a gente orienta tudo direitinho. O que você está dando? Batata e cenoura. Não, mas você pode dar. Não, mas vai engasgar, tem que passar o feijão na peneira, não posso dar o grão. E aí, então, é todo um trabalho de desconstrução dos mitos e para explicar para essa família que a criança tem um reflexo de proteção, que é o reflexo do engasgo, ela vai jogar a comida para fora, mas óbvio, você não vai dar o prato para a criança e sair, é uma alimentação supervisionada, que é muito mais perigoso o pedaço pequenininho do que o pedaço grande, porque o pedaço pequenininho, assim, a gente corta, muitas vezes a gente acerta o tamanho exato da traqueia da criança. Enquanto o pedaço grande que a criança consegue pegar, consegue morder, é um pedaço um pouco mais seguro. Obviamente, novamente, você não vai deixar a criança comendo sozinha. Porque eu imagino que essa questão da criança se alimentar é uma habilidade também que a gente tem que ajudar a desenvolver. Claro. Imagino Sim, você tem que... ninguém nasce sabendo comer, a gente nasce sabendo que tem que encher a barriga. Mas agora, ou comer, ou mastigar, ou conhecer aquele alimento, saber a força que eu vou usar para a mastigação, é tudo aprendizado. Então, às vezes, tentando proteger demais a criança, Exatamente. a mãe acaba atrapalhando sem querer o desenvolvimento dela. Eu queria só voltar um pouquinho à questão das habilidades, da aquisição. Uma coisa importante que eu gostaria de colocar para as famílias também: a escolha dos brinquedos. Né? Existem brinquedos de todos os tamanhos, formas, mais modernos, eletrônicos, enfim. É super importante colocar para a criança brincar um brinquedo que ela possa acabar
criando brincadeiras novas. E não simplesmente o brinquedo que ela aperta o botão e o brinquedo anda, levanta, voa, Faz tudo aterriza, sozinho. faz tudo sozinho. A criança tem que ter curiosidade e a família tem que ensinar como se brinca e como ela poderia criar em cima daquele brinquedo. Estimular a criatividade. Estimular a Exatamente. criatividade da criança. Por isso também é muito importante, e atualmente também está bastante desenvolvida essa teoria, de que a criança tem que sair de casa, tem que ir no parque, né? Tem que ir onde tem coisa diferente. Brincar com areia, brincar com um pedacinho de pau, de folha. Então ela vai criando as suas brincadeiras. Ela vai pegando uma folha, vai virando, vai quebrando, vai pegando um pedaço de pau, vai fazer uma espada, ou vai fazer uma casinha, enfim, ela tem que ter a condição de criar as brincadeiras. Então, são os brinquedos mais educativos e, às vezes, nem é o brinquedo, às vezes Não, são é o elementos... brincar junto, eu sempre falo isso, não é o brinquedo, mas alguém tem que brincar junto e tentar mostrar as possibilidades. Isso também com os livros a gente consegue hoje. Tem vários livros infantis educativos ou que estimulam a interação. Sem dúvida nenhuma. Até para os bebezinhos, né? Até para os bebezinhos. Falo sempre, você colocar uma caixa de papelão, colocar a criança lá dentro e colocar bolas, alguma coisa, a criança vai brincando com isso, não precisa comprar um brinquedo. E a gente também entra numa questão importante que desde pequenininho a gente mostra para a criança que o caminho não é só o do consumismo, né? Isso. A gente já criar uma cultura dentro da família em que pode haver diversão, interação, sem necessariamente haver consumismo. Exato. Como eram as nossas brincadeiras, você é muito mais nova que eu, mas a gente brincava na rua, subia na árvore, se equilibrava, adquiria o equilíbrio, né? Então, tudo isso faz parte da evolução do indivíduo completo. Inclusive, até é uma queixa que acaba vindo depois, né, com a criança maior, de uns 4, 5 anos. Tem muita família que vira pra gente e fala assim: meu filho não brinca sozinho. Mas ele não aprendeu a brincar sozinho lá atrás. Porque a criança maior, para brincar sozinha e conseguir criar seu mundo de fantasia e mergulhar nele, essa criança foi um bebê que teve gente para brincar. Então, se você ensina a criança a brincar quando pequenininha, quando bem novinho, é uma criança que vai ter essa imaginação, que vai conseguir brincar, que vai conseguir criar. Né? E mesmo os livros para os bebês, tem muita gente que pergunta, mas bebê lê? Não, o bebê não lê, mas ele é feito para que você interaja com a criança. Os livros de bebês, eles são feitos para que o adulto faça a interação com a criança, que o adulto faça a estimulação da criança. Isso, além de estimular, vai fortalecer elos, vai criar momentos importantes. A imaginação da criança, né? A imaginação da criança voa, né? Isso é bonito. Teve até um movimento na Sociedade Brasileira de Pediatria, se eu não me engano, que era receite um livro para a criança, que é justamente para poder fazer esse estímulo. Eu achei tão bonito. Isso eu acho interessante, essas ideias, porque o que é muito comum hoje em dia quando vai se visitar uma criança, principalmente os avós, né? Levam bala, biscoito, chocolate, leva um livrinho para ler ou para pintar, ou para fazer uma figura, enfim, vamos tentar mudar um pouco essa cultura de que a criança tem que ter doce para ser feliz. E desde bebezinho. Desde bebezinho. Né? Mas não pode nem uma bolachinha? Nenhuma bolachinha, né? Mas ele tá aguado. Isso. Vai ficar com verme, né? Se passa à vontade. É mudar a cultura. E eu acho que isso não é difícil. É começar. É ter compreensão de que se vive sem tela, né? Dá para viver sem tela, sem doce e sem brinquedos de apertar, simplesmente sair brincando sozinho. Então, primeiros 2 anos de vida, é isso? Nada de tela, zero tela? Zero telas. Essa seria a recomendação, né? Ou chegar o mais próximo disso dentro do possível, vamos pensar assim. Então, vamos lá. Bom, eu adoraria poder ficar aqui horas com vocês, essa é a ideia, mas, enfim, a gente tem um tempo para o nosso podcast, então a gente vai ter que encerrar, mas
fica aqui aberto para vocês que querem sugerir outros, têm dúvidas ou querem sugerir outros temas ou outros tópicos dentro do tema desenvolvimento de habilidades. Por favor, enviem as suas perguntas, as suas sugestões. Então, a gente espera que cheguem essas perguntas para a gente poder aí respondendo e talvez, num segundo momento, a gente reúne de novo para poder desdobrar esses assuntos que são muitos. Doutora Paola, além de agradecer a sua presença hoje, que foi muito especial, estava com muita saudade de poder estar pertinho de você, mas eu queria que você, vamos encerrar com uma frase, como você resumiria hoje a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes hoje no Prevcast? Bom, da questão do desenvolvimento da criança, eu acho que a gente nunca erra se a gente ama, né? Então, o cuidado, o afeto é uma das principais coisas do ser humano, e isso é o principal combustível para a gente procurar se atualizar, ouvir podcasts bons, procurar material de qualidade. A internet está cheia de material muito bom. Instagram, Facebook, nós temos material muito bom, mas a gente tem que saber filtrar. Então, foi olhar um conteúdo, o coração doeu, pula. Né? Então, assim, é sempre assim, pensar que tudo que você faz para o seu filho é o melhor que você pode fazer. Ah, que bonito isso. E a doutora Lourdes também gostaria de uma frase, uma mensagem para a gente deixar para os nossos ouvintes hoje. Eu acho que, além do que a Paola já falou, principalmente a questão do amor, né, é participação. Então, a família tem que entender que ela precisa participar no desenvolvimento da sua criança. A família, a escola, uma das escolhas das escolas tem que ser isso, de que forma ela vai conseguir estimular o meu filho, né? Então, a participação direta dos pais, dos avós, dos tios, dos primos, tem que haver uma interação social. Então, é participação. Ai, adorei. E realmente eu acho que a gente conseguiu hoje trazer bastante informação para quem está nos ouvindo. E muito obrigada mais uma vez. Espero em breve estar com vocês novamente, para a gente poder conversar mais e mais aí sobre os assuntos da pediatria. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês também. Espero vocês no próximo episódio.